Bom dia! Hoje são 25 de abril de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Em meu vídeo com o título O Lula e o Julgamento de Deus, recebi ali um comentário do internauta Luciano Essense. O comentário dele tem um teor muito importante, tão importante que resolvi aqui fazer uma análise sobre o comentário do Luciano Essense. Então coloquei aqui no quadro o que o Luciano Essense escreveu ali naquele vídeo O Lula e o Julgamento de Deus. Mostrando também aqui, trago o Freud, Sigmund Freud, em seu livro O Futuro de uma Ilusão, que aqui está. A ilusão aqui a que se refere Freud é a religião. Então aqui mostro uma passagem de Freud que responde à pergunta do internauta Luciano Essense, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem. Coloquei aqui Luciano Essense e aqui o Sigmund Freud. Luciano Essense, o internauta, não é isso? Que escreveu o que está aqui. O Freud, todos já sabem, não é? Foi o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele faleceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Freud era judeu e ateu. Recebeu em sua infância lições de judaísmo, né? A Bíblia hebraica, que não contém o Novo Testamento. A Bíblia hebraica. Todas as noites, o pai de Freud sentava-se ali com o garotinho Freud à mesa e lia para ele trechos da Bíblia hebraica. E ali temos, né, Gênesis, né, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não é? Josué e por aí vai. Todas as noites o pai de Freud lia a Bíblia hebraica para o filhinho. E Freud teve ali contato com a religião judaica, não é? Muito bem. Certo dia, o pai de Freud convidou, ou melhor dizendo, contratou uma empregada para cuidar do menino Freud. Freud tinha aí mais ou menos 9 a 10 anos de idade. E essa empregada, ela era cristã. E de vez em quando ela ia assistir a missas ali perto da casa de Freud, levando o garotinho Freud. E Freud ali teve contato com o cristianismo, não é? E quando ele voltava das missas, à noite, ele dizia ao seu pai o que havia visto lá na missa. E o pai, como era judeu, que via o cristianismo não com bons olhos, como uma fraude, o pai de Freud não gostou. E aí a empregada foi demitida. Freud perguntou ao pai, ainda criancinha, onde estava a empregada, porque o menino já estava se afeiçoando a ela. E o pai disse a Freud que a empregada havia saído da casa em consequência aí talvez de um furto, que ela havia furtado. E isso levou o pai de Freud a demiti-la. Só que isso não era verdade. É porque quando a pessoa pertence a uma religião, vê sua religião como a verdadeira, as outras são falsas. A religião do pai de Freud era o quê? O judaísmo. E o menino aí estava tendo contato com o cristianismo. E o pai, obviamente, não gostou. Não é isso? Não gostou. Como também um cristão não gosta da religião judaica. Cada pessoa vive sua ilusão religiosa e vê sua ilusão como a certa. As outras estão erradas. Correto? Então, muito bem. Então, o Luciano Essense, naquele vídeo meu com o título O Lula
e o julgamento de Deus, ele escreve o que está aqui. E ele faz aqui uma pergunta de forma indireta. Ele aqui quer saber uma coisa, ele não entende. E o Freud explica muito bem aqui a dúvida do Luciano Essensi. Vamos provar isso aqui. O Luciano Essensi escreve assim. Veja o que ele escreve. Sinceramente, eu não sei como ainda existem pessoas que acreditam que esse livro, o livro aqui, é a Bíblia cristã. É a Bíblia cristã. Com o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento. Então ele diz: sinceramente, eu não sei como ainda existem pessoas que acreditam que esse livro, com essas leis idiotas e perversas, foram feitas por um ser inteligentíssimo. A resposta é simples: não foram. Essas leis inúteis só podiam ser feitas por um povo extremamente ignorante. Então, o Luciano Essensi, ele está aqui, ele fica admirado quando vê cristãos aqui no Brasil, por exemplo, sempre se referindo à Bíblia, né? Os cristãos, sempre se referindo à Bíblia. Quando a Bíblia, para o Luciano Essensi, é um livro, vamos assim dizer, em sua totalidade, um livro bobo, com leis ali idiotas e perversas, que são fáceis de serem vistas. Só que ele não entende como os cristãos conseguem ver ali na Bíblia a presença de um ser, entre aspas, espiritual inteligentíssimo. Porque um ser espiritual inteligentíssimo, obviamente, não faria aquelas leis ingênuas, mas idiotas e perversas que estão na Bíblia. Aquilo ali, como diz o Luciano Essensi, aquilo ali foi obra do homem e do homem antigo, que não tinha o conhecimento que hoje nós temos, por exemplo. Então, por esses homens antigos não terem esse conhecimento, não terem essa técnica de fazer leis de forma perfeita como fazemos hoje, é que prova que isso aqui é criação do homem, que Deus algum existe na Bíblia e que o homem é que cria leis de acordo com sua capacidade intelectual, e o homem cria deuses e emprega a esses deuses a feitura dessas leis, quando, na verdade, a feitura dessas leis está atribuída ao homem e não a um ser inteligentíssimo, correto? Então, o Luciano Essensi não consegue entender como é que cristãos não veem essa verdade tão clara na Bíblia. Leis más, leis mal feitas e leis muito perversas. Ele não entende. E aqui o Freud explica ao Luciano Essensi por que isso acontece. Aqui está a resposta de Freud, incontestável. Ele diz assim: a religião, ela contém um sistema, veja, de ilusões. Um sistema de ilusões de desejo. Eis aí uma verdade incontestável. A religião contém um sistema de ilusões de desejo. Então a explicação aqui para o Luciano Essensi é porque os cristãos, eles vivem uma ilusão religiosa. Quando o homem vive uma ilusão, seja ela qual for, amorosa, religiosa, esse homem, ele recusa a ver a realidade. Olha aqui, ilusões de desejo com recusa da realidade. Isso aqui, gente, é uma verdade incontestável. Seja a ilusão religiosa, seja a ilusão amorosa. Eu conheci um rapaz lá em Fortaleza, um exemplo aqui de ilusão amorosa. Eu conheci um rapaz lá em Fortaleza, ele é vivo ainda, mora lá. Não vou dizer o nome dele, não vou. Muito bem, esse rapaz era casado, ele trabalha nos Correios, hoje é aposentado. Ele era casado com uma jovem do interior do Ceará, casado. Tinha 2 filhos. Essa mulher,
Eu mesmo, Eustáquio, flagrei essa mulher com outro homem no centro de Fortaleza. No centro de Fortaleza. Ela se abraçando ali, beijando-se com outro homem. E eu passei essa informação para ele, para o meu amigo. Passei essa informação para ele. E ele guardou essa informação com ele. Ele amava muito essa mulher. E o que aconteceu? Eu nunca mais falei sobre o assunto. E ele ficou calado. Até que a mulher dele saiu, o traiu com um cantor de uma banda e foi morar no Rio Grande do Sul. Lá ela teve um filho com o rapaz da banda. E esse meu amigo chorava desesperadamente pela mulher, mesmo com a traição dela. Ele tinha essa ilusão. E ele chorava abundantemente. Até que ela, depois de uns anos, ligou para ele, porque o rapaz da banda havia mandado essa mulher embora, né? O homem que a levou à traição diante do marido. E o marido, louco por ela, recebeu a mulher de volta com o filho do roqueiro. E hoje ele vive com ela, né? E tem mais filhos. Então ele vive ali, o meu amigo vivia e vive uma ilusão amorosa. Ele se recusou a ver a realidade, né? A traição da mulher. Ele se recusou a ver isso. E para ele, aquilo ali não era a realidade. Ele aceitou. Eu falei a ele sobre a traição dela e ele ficou quieto. Não fez nada, porque ele a amava muito. Ele vivia uma ilusão amorosa e ele se recusou a ver a realidade, a traição da mulher. Isso aí, gente, é a ilusão que cega a pessoa. Então o Freud diz aqui que a religião contém um sistema de ilusões em que o homem, a pessoa, a mulher, se recusa a ver a realidade, que é vista facilmente por qualquer outra pessoa que esteja ali longe da ilusão. E ele diz que o comportamento de um homem que vive numa ilusão, e aqui numa ilusão religiosa, o comportamento desse homem pode ser comparado, como diz o Freud aí, a uma situação de amência, de demência, uma confusão alucinatória radiante. Ele diz que o comportamento de um homem que vive uma ilusão religiosa se equipara ao comportamento de um homem demente que não consegue ver a realidade tão clara diante de si. Ele não vê por causa da ilusão religiosa. Então o Freud responde aqui à dúvida do Luciano Essense. O Luciano Essense diz que não consegue entender como é que pessoas acreditam na Bíblia que aquelas leis que estão lá, leis perversas, mal feitas, foram feitas por um ser inteligentíssimo. Não, foram feitas por um povo que não tinha o recurso de fazer leis perfeitas, tecnicamente, como nós fazemos hoje. Eles não tinham esse recurso. Daí essas leis serem leis infantis, ingênuas, né? Injustas, etc. Então, o Freud responde aqui a dúvida do Luciano Essense. É porque o homem religioso, ele se recusa a ver a realidade. Ele vive uma ilusão e ele não abre mão dessa ilusão. É por isso que um cristão, por exemplo, pensa que essas leis idiotas e perversas, mal elaboradas, mal feitas, foram feitas por um ser inteligentíssimo. E pior ainda, um ser espiritual inteligentíssimo, quando na verdade essas leis que estão na Bíblia mostram, sem dúvida alguma, que foram homens primitivos que não tinham a capacidade que nós temos hoje de fazer leis perfeitas de forma técnica e bem mais justas do que as que estão aqui na Bíblia. Muito bem, esse aqui é o primeiro quadro. Agora eu vou mostrar, de forma bem clara, didática, 8 exemplos de leis que estão na Bíblia, certo? Leis que estão na Bíblia e que não estão na nossa Constituição hoje, Constituição da República Federativa do Brasil. E por quê? Porque hoje nós evoluímos.
Hoje nós fazemos leis com uma técnica perfeita e fazemos leis muito mais justas do que as leis que estão na Bíblia. E vou mostrar isso aqui, fazendo uma relação, uma correlação com a lei na Bíblia e com a lei na Constituição da República Federativa do Brasil. E você verá aí a diferença gritante, que hoje nós temos condições de fazer leis melhores e mais perfeitas do que as que estão na Bíblia, correto? Eu digo isso porque você vê aí cristãos aqui que vivem num mundo de ilusão, dizendo que a Bíblia é um livro melhor do que a própria Constituição da República Federativa do Brasil. Você vê por aí na internet, não é? Dizendo que a Bíblia é mais importante do que a Constituição. Esses cristãos aí, é o que eu digo, vivem no mundo da ilusão. Eles recusam a ver a realidade. Eles não querem ver a realidade como ela é. Ora, dizer que a Bíblia é um livro mais importante que a Constituição é uma loucura total. Até mesmo os cristãos, por exemplo, se nós extinguíssemos a Constituição da República aqui no Brasil, por exemplo, e nós colocássemos a Bíblia no lugar da Constituição, os próprios cristãos não conseguiriam viver nem um mês com as leis que estão na Bíblia, porque elas são leis muito perversas, leis injustas. Então, se aqui no Brasil a gente substituísse a Constituição da República Federativa do Brasil pela Bíblia, os próprios cristãos seriam os primeiros a reclamar da vida que iriam levar em função das leis que estão na Bíblia, correto? É por isso aqui que eu vou fazer essa comparação. Mostrar que a Constituição da República Federativa do Brasil, na realidade, é um avanço tremendo em relação às leis que estão na Bíblia, porque são leis arcaicas, feitas não por um ser espiritual inteligente, mas por povos primitivos que, obviamente, não tinham aqui, nesse tempo, as condições que nós temos hoje de fazer leis perfeitas, correto? Então vamos ao primeiro exemplo. Darei aqui 8 exemplos, cada um em um quadro, correto? Então vamos lá. Muito bem, gente. Vamos pegar aqui o primeiro item, né? Escravidão. A escravidão é uma coisa terrível, não é, gente? Escravizar seres humanos, isso é uma barbaridade, não é isso? Isso é uma loucura. Escravizar pessoas de outros locais, escravizar seres humanos pela cor negra, isso é um absurdo, não é? Muito bem. Então vamos aqui, escravidão, que é uma coisa terrível. Será que no mundo da Bíblia essa coisa terrível havia a escravidão? E será que ela existe hoje na Constituição Federal da República Federativa do Brasil? Aqui está a resposta, gente. Isso aqui é incontestável. Não há como você contestar. Então veja, a escravidão no mundo da Bíblia, tanto no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento, na Bíblia cristã, a escravidão era permitida. Veja aí, ela era permitida. Aqui na Constituição Federal de 1988, aqui no Brasil, que está em vigor, a escravidão, essa coisa maligna, ela é proibida. Olha a diferença. Só que o cristão não vê isso aqui porque a crença religiosa, a ilusão religiosa, o cega. Como dizia Freud, é por isso que o Luciano Essense, ele acha estranho, porque os cristãos levam a Bíblia a sério. Aí está a resposta. Veja, a escravidão, repito, que é uma coisa repugnante, ela sempre foi permitida em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Na Constituição Federal, ela é proibida aqui no Brasil. É crime escravizar alguém.
Olha a diferença aí, gente. Olha o avanço. Aqui está avanço por quê? Porque são leis novas. Aqui na Bíblia, atraso, porque são leis antigas. O povo hebreu não tinha condições de ter um alcance de justiça tão grande como nós temos hoje. Isso mostra o que aqui na Bíblia? Que Deus algum existe, que entidade espiritual inteligentíssima criou aqui a escravidão. Isso é loucura, gente. É o homem que cria leis loucas, é o homem que cria deuses. Muito bem, então vamos provar aqui a escravidão na Bíblia. Aí eu pego uma passagem aqui no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e pego uma aqui no Novo Testamento. Veja aqui, em Levítico, capítulo 25, versículo 44, está escrito assim: quanto aos escravos, veja aí, quanto aos escravos ou escravas, mulheres também, que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Isso aqui são escravos e escravas aí no mundo hebreu. Os hebreus aqui tinham escravos. Eles tinham escravos também hebreus. Só que as leis para os escravos hebreus eram melhores que as leis destinadas aos escravos aqui, ou escravas de outras aldeias, de outros lugares. Esses aqui sofriam muito no mundo da Bíblia. Então você vê aí que o povo hebreu sempre teve escravos. Ora, isso aqui é uma lei que garante a escravidão, uma lei que permite a escravidão, como está aqui na Bíblia, é uma lei maligna e não benigna, não é? Muito bem. Vamos agora ao Novo Testamento. Efésios, capítulo 6, versículo 5. O que temos aqui no Novo Testamento? O apóstolo Paulo, aqui falando aos cristãos que moravam em Éfeso. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Quanto a vós outros, servos, o apóstolo Paulo aqui está falando para os escravos daquela época. Olha aqui, servos, escravos. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor. O Senhor aqui, gente, não é o Deus hebreu, não. É o Senhor aqui, dono dos escravos. Eram os proprietários de seres humanos. Veja que coisa terrível. Veja que coisa terrível. O apóstolo Paulo está aqui dizendo aos escravos que os escravos deveriam ser obedientes ao seu proprietário, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, o apóstolo Paulo está aqui dizendo aos escravos de seu tempo, ali aos escravos de cristãos, está dizendo aqui aos escravos que eles devem ser obedientes ao proprietário deles, ao dono deles, que eram cristãos também, e que eles fossem obedientes e que temessem ali o proprietário, e que eles amassem o proprietário como eles amam a Cristo. Então você vê aqui que a escravidão também no mundo do Novo Testamento era ali uma coisa permitida. O cristão não vê isso aqui porque, já dizia Freud, a ilusão religiosa impede que o homem religioso veja a realidade. O cristão, ele recusa a ver a realidade que está na própria Bíblia. Ele recusa a ver, porque essa realidade aqui quebra a ilusão religiosa dele. Então, no mundo da Bíblia, a escravidão, que é uma coisa maligna, ela era permitida. E aqui está a prova, em toda a Bíblia. Já a Constituição Federal, que é lei atual, é lei nova, é lei bem feita de forma técnica e é lei justa, como aqui está, a escravidão, que era normal no mundo da Bíblia, ela é proibida na Constituição Federal do Brasil. Aqui no Brasil, quem escravizar alguém será punido pela lei. É crime escravizar um ser humano.
Na Bíblia era permitido. Viu aí? Então, na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, inciso 15º, 15, está escrito assim, gente. É livre, veja aí, gente, olha aqui. É livre, olha a liberdade. É livre a locomoção. Locomoção, gente, é o direito de uma pessoa de ir e vir. Então diz a Constituição, é livre a locomoção, isto é, o direito de ir e vir no território nacional, no Brasil, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, veja aí, nos termos da lei, nele entrar onde? No território nacional, no Brasil, permanecer no Brasil, ou dele sair com seus bens. Então você vê aqui que coisa linda. Veja que lei perfeita essa aí. Ela garante a liberdade de ir e vir das pessoas aqui no Brasil, no território nacional, em tempo de paz. Porque em tempo de guerra, por circunstâncias das guerras, há restrições ali para o bem das pessoas. Em tempo de paz, é livre a locomoção no território brasileiro para qualquer pessoa. Veja que coisa linda. Isso aqui, gente, é lei avançada, é lei bem feita e é uma lei justa. Qualquer brasileiro, qualquer pessoa de fora, de outro país, no Brasil, está livre para se locomover, para ir ao Ceará, para ir a Natal, para ir a Brasília, para ir a São Paulo. A pessoa é livre. No mundo da Bíblia, escravidão, coisa terrível. Entendeu, gente? Portanto, aí, o primeiro exemplo. Vamos agora ao segundo exemplo. Veja agora o divórcio. O que é o divórcio, hein, gente? O que é divórcio? Divórcio é o fim total de uma união conjugal. É o fim total. As pessoas, os cônjuges, realmente ficam separados, livres, voltam ao estado de solteiro. O divórcio é isso, que é uma coisa maravilhosa, o divórcio. O divórcio é uma coisa solidária, é uma coisa amorosa. Muito bem, então o divórcio, como era na Bíblia e como é hoje na Constituição Federal do Brasil, hein? Na Bíblia, gente, veja aqui, o divórcio na Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o divórcio ali era permitido. O divórcio era permitido no Velho Testamento, correto? Só que os cristãos pioraram. Os cristãos proibiram o divórcio, que é uma loucura. Essas palavras aqui foram atribuídas a Jesus. Tudo isso aqui, gente, é criação dos cristãos. O que está aqui em Lucas capítulo 16, versículo 18, foi atribuído a Jesus, correto? Isso aqui, gente, é uma aberração sem fim. Isso aqui é contra o divórcio, que é uma coisa maravilhosa para o ser humano. O que está aqui é de uma ignorância sem fim. É aqui a propagação, é a propaganda do casamento eterno. Isso aqui é loucura, casamento eterno. Já no Brasil, hoje, Constituição Federal, o divórcio ele é permitido, mas no Novo Testamento, para os cristãos, ele era proibido. E aqui está, vamos lá, Lucas 16, capítulo 16, versículo 18. Jesus, na lenda bíblica, diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Veja que loucura. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Isso aqui, gente, é uma loucura. Isso aqui é prender o ser humano. Olha, quando uma pessoa se casa, vamos pegar aqui um casal aí, vamos pegar aqui um homem e uma mulher. Quando um homem se casa com uma mulher e vice-versa, não é? Eles ali se amam e vão viver uma vida em conjunto, sob o mesmo teto, não é? Só que é provável que aconteçam desentendimentos,
que aconteçam impedimentos terríveis que levam a vida conjugal a um inferno. E daí a pessoa não aguenta. Uma mulher aqui, por exemplo, casada, ela é espancada pelo marido todos os dias. Todos os dias o marido bate nela. Coitada da mulher. Todos os dias ela apanha do marido. Essa mulher, em algum dia, não vai mais aguentar esse sofrimento. E ela se livra do marido. Ela se separa do marido para não ser mais agredida. Isso é uma coisa solidária. Você ajudar essa mulher a deixar esse marido e para que ela tenha a liberdade de se casar com outro homem que a faça feliz. Isso, gente, é solidariedade, é amor. Essa mensagem aqui atribuída na fantasia bíblica a Jesus, isso aqui não é amor. Aqui diz que o homem que abandonar sua mulher e esse homem se casar com outra mulher, ele comete adultério. Olha que loucura. E aquela mulher que se casar com outro homem, a mulher também comete adultério. Então essa mensagem aqui dos cristãos está dizendo que é uma mensagem contra a felicidade das pessoas. Ora, se uma pessoa está infeliz com um cônjuge, que ela tenha a liberdade de se casar com outra pessoa, que a faça feliz. Aqui não. Essa mensagem cristã é uma mensagem, olha, é diabólica isso aqui. É maligna e não de um ser inteligente e amoroso. Você dizer que o casamento é eterno, isso é loucura dos cristãos. Isso é loucura dos cristãos, que os próprios cristãos não dão nem valor a isso. E vou explicar por quê. Entendeu, gente? Então, uma pessoa que se casa com outra, não é obrigada a ficar casada eternamente. Será casada eternamente se eles se entenderem. Se houver desentendimento, se houver agressão física, em que a vida de cada um ali é um inferno, então é bom que eles se separem e que procurem ser felizes com outro alguém. Isso é uma lei maravilhosa. E essa lei maravilhosa, gente, não está aqui no cristianismo, no Novo Testamento, na Bíblia. Não, ela está aqui na Constituição Federal. O divórcio, na nossa Constituição aqui no Brasil, o divórcio está aqui, ele é permitido. A Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 6º, diz o que está aí, ó. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Olha aqui que coisa linda, gente. Pelo divórcio. O cristianismo, ele traz uma mensagem, gente, de infelicidade para as pessoas. O cristianismo parece que fica feliz em ver as pessoas infelizes. Isso é terrível. Isso é terrível. Portanto, você vê aqui que a lei federal, a Constituição, é uma lei bem feita e ela é justa. Você vê que ela é justa. Já a lei que está aqui na Bíblia, ela é imperfeita e ela é injusta. Deus algum existe, Deus algum fez essa lei maligna que aqui está, impedindo que as pessoas sejam felizes, caso não deem certos aí os seus casamentos, né? Casamentos infelizes devem ser dissolvidos para que as pessoas não sofram muito. Então você vê aí que o divórcio, que é uma coisa maravilhosa, é permitido na Constituição da República Federativa do Brasil. E ele era proibido no mundo aí dos cristãos. Veja bem, o cristianismo é mais atrasado aqui do que o próprio judaísmo. Porque, como já disse, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o divórcio era também permitido. Os cristãos pioraram aí a situação do casamento. Correto, gente? E veja bem, ora, o cristianismo, ele é contra o divórcio, você vê aqui. Só que, aqui mesmo no Brasil, milhões, aí está, ó, milhões de casais cristãos, milhões, não estou exagerando, milhões de cristãos não respeitam nem o próprio cristianismo. Milhões de cristãos aqui no Brasil são divorciados.
eles se divorciaram. Eles estão casados com outra mulher ou com outro homem. Eles se divorciaram, os cristãos. Então você vê que os cristãos não dão nem a mínima para a própria Bíblia, porque isso aqui é um atraso. Não foi lei, repito, feita por Deus inteligente, coisa alguma que não existe. Foi lei feita por homem. Homem aí com a cabeça muito atrasada. Portanto, vamos agora a mais um item. Outro exemplo, gente, a inferioridade da mulher, da fêmea. No mundo antigo, a mulher era considerada, gente, quase um objeto, um mero objeto, uma propriedade do homem, do macho. E era assim no mundo da Bíblia. Os cristãos não veem porque vivem uma ilusão religiosa que os cega, não permite que eles vejam a verdade na Bíblia. É o caso lá do Sigmund Freud, não é? Explicando ali a dúvida, não é? Explicando ali a pergunta do internauta Luciano. Então, inferioridade da mulher. Veja que coisa triste. A mulher sendo tratada de forma inferior ao homem. E isso é em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Botei aqui apenas um exemplo para não demorar o vídeo. E botei aqui no Novo Testamento, não é? Muito bem. Inferioridade da mulher. Na Bíblia, como era? Sim, a inferioridade da mulher gritante na Bíblia, como já disse, de Gênesis ao Apocalipse. E na Constituição hoje, hein, que é uma lei avançada, na Constituição, aqui no Brasil, será que a mulher, na lei, no texto de lei, será que ela é inferior ao homem? Claro que não. Claro que não. E aqui está a resposta. No artigo 5º da Constituição, inciso 1, você vê aí. Então vamos aqui à Bíblia primeiro. Muito bem. Aqui no Novo Testamento, gente, em 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35, aqui está mais um exemplo de que no mundo cristão, na Bíblia toda, a mulher era tratada como um ser inferior, não tinha os mesmos direitos que o homem. E aqui está a prova. Repito, os cristãos não veem porque a crença religiosa os cega. Aí os cristãos não veem. Muito bem, vamos aqui. Está escrito assim. Isso aqui é novamente o apóstolo Paulo e sua profunda ignorância. Porque o mundo em que ele vivia era assim, atrasado. Daí, leis injustas. Então aqui é o apóstolo Paulo falando aqui ao povo de Corinto, correto? Aos cristãos de Corinto. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo, veja a ignorância. Conservem-se as mulheres caladas. Olha aqui. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Veja a inferioridade da mulher. Mas estejam as mulheres, né, submissas, veja aí, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que a lei lá, no mundo em que ele vivia, naquele mundo muito atrasado, a lei lá, a lei era maléfica para a mulher e era boa para o macho, para o homem. A própria lei da época em que o apóstolo, vivia, como está aí, correto, gente? E continua o apóstolo Paulo reproduzindo a ignorância do mundo em que ele vivia. Ele diz assim, se porém, as mulheres, né? Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Olha aqui, a mulher, se quiser aprender alguma coisa, porque ela é um ser idiota para o apóstolo Paulo, a mulher não sabe de nada, é burra. Então, se ela quer aprender alguma coisa, que ela interrogue em casa a seu próprio marido. Porque para a mulher, veja aí, ele diz, ó, para a mulher e não para o homem. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja que atraso, gente. Isso aqui é uma lei feita por um ser espiritual chamado Deus, inteligente,
Nada. Feita por homens que também criam deuses e atribuem a esses deuses essas leis aqui, injustas e mal feitas. Então, no mundo do apóstolo Paulo, no mundo dos cristãos, no mundo da Bíblia, a mulher era tratada como uma coisa, um mero objeto. Ela era considerada burra, idiota. Se ela quisesse aprender alguma coisa, ela deveria procurar o marido dela, porque o marido era o cabeça do casal. A mulher não, a mulher idiota. Então a mulher na Bíblia é idiota, burra. Os cristãos não veem essa realidade porque Freud já dizia, a ilusão cega o ser humano, não permite que o ser humano veja a realidade que aqui está. Daí a admiração do internauta Luciano Essense. Correto, gente? Se o apóstolo Paulo, veja aqui, nesse mundo atrasado em que ele vivia, se o apóstolo Paulo, por exemplo, vivesse no mundo de hoje, aqui no Brasil, ele iria ali se suicidar. Ele iria se suicidar. Porque aqui ele diz que é vergonhoso a mulher falar na igreja. Aqui no Brasil, ele iria ver aí, mulheres, pastoras aí em igrejas evangélicas, ganhando aí dinheiro, muito dinheiro, com essa ilusão religiosa, não é? Você vê aí. E muitas mulheres pastoras, não só falando na igreja, mas pregando lá, do púlpito. Então o apóstolo Paulo vivia no mundo aqui, gente, muito atrasado. O Luciano Essense fica indignado quando um cristão não consegue entender que a Bíblia é um livro atrasado e que Deus algum fez o que está escrito na Bíblia, porque Deus algum existe. Quem escreveu essas leis aqui atrasadas na Bíblia foram pessoas muito atrasadas, comparando-se com o mundo de hoje, muito atrasadas. Deus algum existe e Deus algum criou essas loucuras aqui, gente. Agora, lei boa e lei maravilhosa é esta aqui, porque nós avançamos. As leis evoluem também. Então, na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a inferioridade da mulher não existe. No texto de lei, a mulher é igual ao homem. Os mesmos direitos garantidos à mulher, gente, são garantidos ao homem. Não há diferença. Ao contrário da Bíblia, gente, que maltratava as mulheres. Então veja aqui, artigo 5º, inciso 1 da Constituição, diz assim: homens e mulheres são iguais, veja que coisa linda, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então no Brasil, gente, a lei garante a igualdade de homens e mulheres. A mulher aqui pode fazer o que o homem faz, trabalhar, fazer concurso público, ser juíza de direito, falar nas igrejas, ficar calada nas igrejas, não é? A mulher pode fazer tudo o que o homem faz, em termos de profissão, etc. Tudo isso aqui, gente, é lei boa, é lei bem feita, ao contrário dessas leis malignas que estão na Bíblia, porque são leis antigas. Então nós avançamos. Então quando o cristão diz que ele dá valor mais à Bíblia do que à Constituição Federal, esse cristão está a ponto de ser internado em clínica psiquiátrica, porque ele está falando uma bobagem. Se a Constituição Federal desaparecesse e entrasse a Bíblia aqui, esse próprio cristão não iria aguentar nem uma semana aqui as leis que estão na Bíblia, porque são leis terríveis. Então os cristãos, eles dizem que confiam mais na Bíblia do que na própria Constituição por pura ignorância religiosa, por puro fanatismo. Entendeu, gente? Portanto, aí vamos a mais um ponto no outro quadro. Vejamos agora intolerância religiosa. Intolerância religiosa, gente, é não aceitar a crença dos outros. E aqui no caso, crença em deuses. É não aceitar, é não partir para a ignorância, para a violência
em relação às pessoas que têm outras crenças. Então, a intolerância religiosa é um câncer. Agora eu pergunto, esse câncer chamado intolerância religiosa está na Bíblia cristã e está também na Constituição Federal do Brasil? As respostas são diferentes. A intolerância religiosa está apenas na Bíblia cristã, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento. A intolerância religiosa, não aceitar a crença das outras pessoas em outros deuses. Então veja aqui, 2 exemplos na Bíblia. Vamos lá. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, aqui temos os 10 mandamentos, não é isso? Que não são 10, não é? Então aqui o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Gente, isso aqui é uma coisa abominável do mundo antigo. Aqui não havia liberdade religiosa. A ordem é: não terás outros deuses diante de mim. Isto é, não louvarás outros deuses diante de mim. Não prestarás culto a outros deuses diante de mim. Isso aqui, gente, é uma aberração que está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Outro exemplo, Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Aqui é o cristianismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É outra intolerância religiosa aqui, em que as pessoas são obrigadas, a crer no Evangelho, a crer em Jesus, que nunca foi o Cristo, e ser batizado. Só assim será salvo. Quem não acreditar nos Evangelhos, quem não crer em Jesus, será condenado. Isso aqui é intolerância também religiosa. É não aceitar a crença dos outros. Aqui os cristãos serão salvos, não é? E o pior é que existem inúmeras denominações cristãs, cada uma dizendo ali que é correta, as outras são erradas. Tudo isso faz parte da ilusão religiosa. Então você vê aqui de forma clara que em toda a Bíblia ali está a intolerância religiosa. Não aceitar que outras pessoas adorem outros deuses. E os hebreus tinham essa intolerância com eles também. E eles matavam os próprios hebreus que passavam a adorar outros deuses, que não o Deus hebreu. Correto? Muito bem. Então a intolerância religiosa, como você vê aqui, é uma marca do mundo antigo, da ignorância. Nós evoluímos e a Constituição Federal não permite nenhum tipo de intolerância, seja ela religiosa ou não. Então, na Constituição Federal, ao contrário da Bíblia, a intolerância religiosa ela é proibida. Ela é crime. Se alguém praticar atos de intolerância, vai responder por crime aqui no Brasil. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, como aí está, diz assim, veja aí: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha que coisa linda. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. E de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, sejam eles quais forem, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então você vê que a Constituição da República Federativa do Brasil é uma lei avançada, é uma lei perfeita, é uma lei justa, dá direito a qualquer pessoa a ter sua crença religiosa, a adorar quaisquer deuses, e não apenas a um Deus específico. Isso aqui, gente, é evolução. Isso aqui é liberdade de consciência e de crença que não havia
no mundo obscuro da Bíblia, como estou mostrando aqui. Só mesmo uma pessoa fanática religiosa para não ver essa verdade que está aqui. Essas leis terríveis que estão na Bíblia não foram feitas por uma entidade espiritual inteligentíssima. Ao contrário, foram feitas por homens que não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Nós evoluímos em relação a eles. Correto? Vejamos agora mais um item no próximo quadro. Veja agora o outro item, condenação a homossexuais. Veja aí, a condenação a homossexuais é mais uma aberração, é uma desumanidade, falta de amor, falta de solidariedade. Então a condenação de homossexuais, ela havia no mundo da Bíblia e ela existe no mundo de hoje, aqui no Brasil, na Constituição da República Federativa do Brasil. As respostas são diferentes. No mundo da Bíblia, sim, condenação a homossexuais em toda a Bíblia. Já na Constituição, a condenação a homossexuais, ela é proibida. Os homossexuais são livres. Eles têm o direito de viver como eles querem, sem se intrometer na vida dos outros. Então, vamos aqui à Bíblia. Em Levítico capítulo 20, versículo 13, temos aqui mais um exemplo de uma lei atrasada, mal feita e profundamente injusta. Diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Isso aqui é de uma ignorância sem fim. Sempre houve homossexuais e sempre haverá homossexuais. Havia homossexuais na época da Bíblia, tanto é que eles fizeram essa lei aqui hedionda, como também existem homossexuais hoje aqui no Brasil, e sempre haverá em todo o mundo. Então, os homossexuais são seres humanos como qualquer outro e têm seus direitos. E esses direitos são garantidos aqui na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. No artigo 3º, inciso 4º, diz assim: promover, veja aí, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então você vê aqui que isso aqui é uma lei perfeita e é uma lei profundamente justa. Diz aí que a República Federativa do Brasil, o Brasil, tem ali a função de promover o bem de todos, de todas as pessoas, sem preconceitos de origem, de raça, sexo, olha aí, sexo, que é o caso aqui dos homossexuais, aí vem a cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então a Constituição da República Federativa do Brasil é um avanço de lei. Não há discriminação alguma na Constituição. Discriminação você encontra na Bíblia. Por quê? Porque é um livro, um conjunto de livros muito atrasados, com leis terríveis. E isso mostra que não há Deus algum por trás dessas leis perversas, mas que causam repugnância até mesmo aos cristãos, não é? Então, parabéns ao Luciano Essense pelo seu pequeno comentário, mas muito importante. Obrigado ao Luciano Essense. E vou encerrando o vídeo e vamos para o próximo. Muito obrigado.